Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje, quinta-feira, sejam bem-vindos ao nosso programa Dicas de Saúde. E esse programa de hoje, Diego, vai ser uma continuação do programa da semana passada. A semana passada a gente falou sobre intestino. Quem não viu, entra lá no nosso canal do YouTube Naturativa RS, que pode acompanhar o programa da semana passada, intestino. Hoje a gente vai falar sobre microbiota intestinal e na próxima semana, Diego, a gente vai fazer um programa especial que a gente vai falar sobre os pré-bióticos e probióticos. Então tá tudo relacionado com o mesmo assunto. Tá tudo linkado, tudo junto, reunido, mas contem pra gente então, Fernando, o que é a microbiota intestinal. Até aproveitando, Diego, antes de a gente entrar no assunto, se alguém tiver uma dúvida relacionada com esse assunto que a gente tá falando, pode nos chamar no canal, no próprio canal do YouTube, no WhatsApp, ou ligar para a Mara aqui na recepção, que a Mara já anota as dúvidas, né, as perguntas que a gente vai respondendo aí ao longo dos programas. Mas voltando ao assunto, o que é essa microbiota intestinal? A microbiota intestinal, Diego, é a maior e mais variada comunidade de micro-organismos do nosso corpo. Ela começa a se formar no momento do nascimento. Então, quando o bebê entra em contato com as bactérias da mãe, a gente já tem o primeiro contato com as bactérias que moram no nosso intestino. Na fase adulta, estima-se que essa microbiota seja formada por trilhões de micro-organismos. E olha só, tudo isso pode pesar até 2 quilos. E ela é composta por mais de 1.000 espécies diferentes, porém denominam as bactérias chamadas de probióticos, que são representadas por bifidobactérias e lactobacilos. E essas espécies, elas vivem em harmonia no nosso corpo e nos ajudam em diversos processos. Bom, Fer, qual é a relação da microbiota intestinal e obesidade? Então, tem uma linha de pesquisadores alemães que eles dizem que muitas pessoas que estão acima do peso têm muito poucas bactérias boas no seu intestino. Tá? Então já está se estudando isso, Diego, há muito tempo. Tá? Então, em ação conjunta com o nosso sistema nervoso, essa microbiota intestinal, ela atua na produção e liberação de neurotransmissores e hormônios que controlam o movimento da comida no intestino, aquela sensação de bem-estar, a sensação de fome, a sensação de saciedade. E a microbiota, ela influencia também na regulação da forma de armazenar a gordura e a glicose no sangue. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que tem excesso de glicose no organismo, o que ela tem que fazer? Ela tem que caprichar no uso de probióticos que ajudam a digerir a glicose. Uma pessoa, por exemplo, assim, que tem muita gordura no seu organismo, ela tem que caprichar nos probióticos que vão ajudar a degradar essa gordura. Por quê? Porque na sua microbiota intestinal, na sua flora, está faltando esse tipo de probiótico. Por isso que a gente fala hoje tanto da recolonização do intestino, né? Por exemplo, assim, o que a gente sabe, Diego? Que uma pessoa que está acima do peso, ela está inflamada, tá? Então, ela está passando por um processo inflamatório, tá? O que está acontecendo? Lá no nosso intestino, ele não está conseguindo degradar as gorduras, você não tem bactérias suficientes para promover neurotransmissores que lhe dão a sensação de bem-estar, de tranquilidade, de saciedade. Então, por isso que tudo caminha junto. Então, existe um eixo cérebro e intestino, e nessa questão da obesidade é muito, muito importante a microbiota funcionando bem, porque eles que vão fazer um equilíbrio para você conseguir ter um emagrecimento saudável. Fer, falando aqui da microbiota, qual também é a relação com o sistema nervoso? Então, Diego, a questão do sistema nervoso é a mesma coisa, tá? Aquelas pessoas que se tratam para depressão há muitos anos. Hoje tem alguns estudos que já dizem que uma flora intestinal funcionante é muito, muito importante para quem está fazendo um tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque quando você tem bactérias em organização, em equilíbrio, você vai aproveitar muito melhor, tá?
o medicamento que você vai tomar. Porque a bactéria, as bactérias do intestino, a microbiota, além de elas fazerem todo o trabalho de degradação, elas vão fazer um trabalho de absorção. Então, por exemplo, assim, você está com a sua microbiota intestinal em desequilíbrio e você começou a tomar um antidepressivo, em vez de o seu organismo aproveitar aquele antidepressivo que você está tomando 100%, você vai aproveitar 50%. Então, quanto tempo mais vai demorar o seu tratamento para dar um bom resultado? Isso já tem estudos, eles já estão falando em probióticos do sistema nervoso central que ajudam a melhorar a absorção dos medicamentos para você conseguir ter um sucesso mais rápido no seu tratamento. Claro, todos esses estudos são devagar, né? As comprovações científicas que vão saindo, algumas elas são... alguns médicos ainda questionam, né? Então, tudo que é novo é questionável. Então, tem que ter muita paciência. Por isso que é muito importante você conversar com o seu médico sobre essa questão da microbiota, que isso também vai fazer toda a diferença no seu tratamento. Por exemplo, a gente já sabe que lá no intestino são essas bactérias boas que vão ajudar na produção de hormônios e neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina, que é responsável pela nossa sensação de bem-estar, né? Alguns outros hormônios, dopamina, acetilcolina, noradrenalina. E esses hormônios, eles também vão influenciar no nosso humor, Diego. Então, por exemplo, assim, a irritação, a ansiedade, a saciedade, a capacidade de concentração, tudo isso está relacionado com a nossa microbiota intestinal e com o bom funcionamento do nosso sistema intestinal. Olha, tudo interligado, tudo junto aqui, reunido na programação da Rádio Tapejara. Obrigado você aí curtindo a nossa live. Mas o que pode afetar a nossa microbiota intestinal, Fernanda? Então, várias situações podem ocasionar um desequilíbrio intestinal de microbiota, tá? Por exemplo, primeira coisa, né? O nosso primeiro remédio é o que a gente come. E o que a gente come? Então, uma alimentação em desequilíbrio pode fazer com que as nossas bactérias boas comecem a morrer. Por exemplo, uma dieta muito tóxica, cheia de corante, conservante, adoçante artificial, tá? Mau funcionamento de outros órgãos, como o fígado, por exemplo, que não vai eliminar as toxinas do nosso organismo. Essa toxina vai ficar circulando e vai prejudicar a nossa microbiota, tá? Os quadros de estresse crônico, Diego. Hoje tá muito assim alta, né? Muito questionável essa questão também, a questão do estresse relacionado com o nosso organismo, né? Que, por exemplo, assim, você não tá bem, uma hora o seu corpo vai dar um sinal, né? E na microbiota também pode acontecer. Uso de alguns medicamentos, por exemplo, uma pessoa que usou um antibiótico, ela pode desequilibrar a sua flora intestinal. E também a ingestão de substâncias químicas como agrotóxico, álcool e o tabaco, que hoje é muito presente, né? Essas substâncias, elas então podem ultrapassar a barreira intestinal, provocar uma resposta inflamatória no intestino e com o tempo pode atacar então essas células do intestino, tá? Ainda algumas outras consequências que podem ser geradas quando a nossa microbiota não está legal. Inchaço, gases, cólica, cansaço, dor de cabeça, sensibilidade ao se alimentar, né? Imunidade baixa, síndrome do intestino irritável, alergias, obesidade, depressão e até alteração de humor. Tudo isso está relacionado a um mau funcionamento do intestino relacionado com a nossa microbiota. E o que é que a gente pode fazer para ter essa microbiota assim, saudável, tudo em dia? Então, algumas dicas simples. Controlar o estresse. Mas é difícil. Mas a gente tem que aprender um jeitinho de controlar o nosso estresse. Como, vou andar de bicicleta, vou escutar uma música, vou assistir um filme, vou fazer uma meditação, né? Vou fazer uma aula de dança, né? Vou fazer uma coisa que me dá prazer. Isso ajuda a controlar o nosso estresse, tá? Ter um cuidado especial com o uso de medicamentos, né? Conversar com o seu médico, usar exatamente aquilo que o médico está lhe propondo. Eu converso com pessoas, chegam no balcão da farmácia, que me dizem que toma todo dia Dorflex. Eu disse, gente, a dipirona presente no Dorflex, agora falei o nome comercial, não era para falar, mas enfim.
A dipirona presente em alguns tipos específicos de anti-inflamatórios e relaxantes musculares, enfim, ela é proibida em muitos países, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Se você for na farmácia comprar dipirona nos Estados Unidos, não tem para vender. Ela é proibida. Por quê? Porque em algumas situações ela pode trazer um malefício muito grande. Ela pode trazer hemorragias, ela pode provocar granulocitose em idosos. Então, dipirona, pessoal, é só com ordem médica, tá? E ao longo prazo ela pode desenvolver até uma alergia. Então, tenham cuidado. O uso indiscriminado, por exemplo, o paracetamol, tá? Paracetamol é super tranquilo, você encontra no mundo inteiro, você consegue comprar sem prescrição médica, mas o uso excessivo de paracetamol, ele pode desequilibrar a sua flora intestinal. Então, converse com o seu médico e use medicamentos que estão orientados pelo médico. Tá? Que isso vai ajudar a preservar a sua flora intestinal. A questão de adotar uma dieta saudável. Mas eu como bem, mas o que é isso? Então, em relação à dieta, as fibras das frutas, verduras, castanhas, legumes, grãos integrais são o melhor combustível para as bactérias do intestino. Tá? Quando as bactérias digerem essas fibras, também chamadas de pré-bióticos, produzem ácidos graxos de cadeia curta que nutrem as células da barreira intestinal, melhoram a função imunológica e ajudam a prevenir inflamações. Então, é importante a gente, como eu falo sempre, descascar mais e desembalar menos. Olha só, Diego, estudos recentes indicam que os polifenóis encontrados em algumas frutas, vegetais, chá, café, vinho tinto, chocolate amargo podem aumentar a diversidade de bactérias da microbiota. Por outro lado, alimentos ricos em gordura como leite integral ou refrigerantes com açúcar foram associados à diminuição da nossa microbiota intestinal. Então, tudo começa no intestino. Para a gente ter imunidade, a gente tem que ter uma flora intestinal funcionando bem, certo? Então, além de a gente comer bem, a gente tem que fazer reposição de probióticos, de bactérias boas, a gente tem que cuidar do nosso terreno intestinal. E eu vou dando algumas dicas. A semana que vem, que eu vou falar de pré-bióticos, que são os alimentos dos probióticos. Semana que vem eu vou falar de pré-bióticos e probióticos. Então vai ficar mais fácil de entender esse assunto. E se ficou alguma dúvida, o pessoal pode nos chamar também. Muito, muito bacana. Quem quiser falar com vocês, encontrar vocês, quais são os canais, as formas aí, Fernanda? Então, a gente está localizado, Diego, aqui em Tapejara, em 2 endereços, na Saúde Center Clínica, onde a gente tem uma drogaria bem completa, e também aqui na Farmácia de Manipulação, na Júlio de Castilhos, pertinho do hospital. A gente manipula todos os tipos de medicamentos, homeopatia, dermatologia, florais, medicamentos convencionais, controlados, e também nós temos uma linha especial de medicamentos convencionais também. Nas 2 farmácias nós temos a Farmácia Popular, que é um programa do governo, que você pode chegar na farmácia com a receita médica e o documento com foto, né, e CPF, que o seu medicamento pode ser até gratuito. Eu quero aproveitar, Diego, hoje para fazer um convite especial, tá? No dia 24 e 25 de agosto vai ocorrer na UPF, no Centro de Eventos, um seminário regional de plantas bioativas e homeopatia, tá? A Naturativa também está ajudando a organizar esse evento, e no dia 24 vai ser presencial. Quem tiver interesse, entra lá no site www.even3.com.br/plantas bioativas e homeopatia.2022, pode se inscrever, tá? O valor desse seminário é R$15 para você passar o dia lá, para assistir palestras, para conhecer todas as empresas relacionadas com fitoterapia, homeopatia, e no dia 25 vai ter um evento online também. Se você tiver algum trabalho científico relacionado com fitoterapia e homeopatia, você também pode se inscrever para apresentar o trabalho lá nesse dia.
Muito bacana. Fernanda, obrigado pela visita. Segue aí, programa quinta-feira, então, mais assunto interessante. É isso, né? Isso. Quinta-feira nós vamos falar dos pré-bióticos, dos probióticos. Quem ficou com alguma dúvida, quer ver esse programa de novo, vai lá no canal do YouTube Naturativa RS, ou então nos acompanhe pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, e o nosso telefone aí do WhatsApp é 99921-3290. Tem também, Diego, o site, né? Se alguém quer comprar algum produto, está precisando de algum produto, pode entrar no site www.naturativaRS.com.br, que a gente envia aí para todo o Brasil.